Seguindo com o nosso conteúdo programático, depois de visto ligações químicas, agora é hora de ver geometria molecular, ou seja, geometria das moléculas. Enquanto eu explicava ligações químicas, eu sempre falei para vocês, enquanto vocês não estudam geometria, vocês podem representar onde vocês quiserem o elemento, seja em cima, embaixo, do lado do outro. Depois que você aprende geometria, você precisa posicionar os elementos nos lugares e nos ângulos corretos, tá bom? Então, olha, para começar, a gente vai começar de um jeito bem fácil, né? E conforme nos exercícios a gente vai trabalhando aí os casos, as exceções, mas por enquanto, assim, para você pegar mesmo esse conceito de geometria molecular ou prever a geometria das moléculas, a gente vai começar trabalhando os casos mais simples, tá? Então, olha só. Primeira coisa, a geometria molecular ela é baseada na teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou seja, a gente vai olhar lá, repulsão, quando eu falo de repulsão, eu estou falando de afastamento, né? Pares eletrônicos vem de elétrons e camada de valência significa que são os elétrons da última camada, ou seja, para prever a geometria molecular, eu preciso olhar para os elétrons que estão na última camada. E quando eu falo de repulsão, para prever a geometria, você deve deixar os elétrons o mais afastado possível. Assim, você prevê a geometria molecular, tá bom? Então, olha só. Essa tabelinha vai facilitar muito a vida de vocês, então preste atenção. Toda vez que tiver dois átomos, tu não precisa se preocupar. O tipo de geometria que vai existir entre os elementos vai ser sempre a linear. Como é que a gente representa a linear? Uma do lado da outra. Por quê? Porque como eu falei para vocês, os elétrons têm que ficar o mais afastado possível. E quando eu deixo um elemento aqui, outro aqui, ó, vocês podem ver que daqui para cá, ó, a gente forma um ângulo de 80 graus. É a maneira mais afastada que eu vou conseguir deixar os elementos, com 180 graus quando tem dois átomos. Então, toda vez que tiver dois átomos, tu não precisa nem desenhar. Se vier lá para tu prever, toda vez que tiver dois átomos, tu vai dizer que a geometria é linear. E como é que você representa essa geometria linear? Um elemento do lado do outro. E o ângulo entre eles vai ser 180 graus. Agora presta atenção. Quando tiver três átomos, aí tem que prestar atenção para o detalhe. Os elétrons livres. Se não existir elétrons livres, a geometria vai ser linear e também vai ser 180 graus. Não estou entendendo nada. Gente, quando eu falo de três átomos, eu estou falando aqui, ó. Eu tenho 2 oxigênios e tenho 1 carbono. Então, no total, eu tenho quantos átomos? 3. Quando eu falo de ter elétrons livres ou não, é no átomo central. Quem é o átomo central? O átomo do meio. Então, olha para o carbono. Sobrou algum elétrons ali livres? Entre ele, tem alguns pontinhos representando os elétrons? Não. Então, significa que quando tem 3 átomos, o átomo central não apresenta elétrons livres, a geometria vai ser linear. E você vai representar a geometria sempre dessa forma aqui. E qual é o ângulo? 180 graus, porque também aqui, ó, entre os elétrons, vai ser formado um ângulo de 180 graus. Agora, presta atenção. Quando tiver 3 átomos, aqui, ó, 1, 2, 3. Olha para o átomo do meio. Tá vendo que tem elétrons livres? Então, tá bem aqui, ó, sim, elétrons livres. Quando tem elétrons livres, a geometria vai ser angular. Ou seja, entre os elétrons, o maior afastamento possível é 120 graus. Você deve representar a geometria angular sempre dessa maneira aqui. É a maneira de representar. Quando tem 4 átomos, também vai depender do átomo central. Ó, 4 átomos. 1, 2, 3, 4. Olha para o carbono. Tem algum elétrons livres? Não. Se não tem, qual é o tipo de geometria? Trigonal plana. Vem de trigonal plana porque se vocês unirem aqui, ó, vocês podem ver que vai formar um triângulo. Por isso aí esse nome de trigonal plana. E o ângulo entre os elétrons aí, 120 graus. Se houver 4 átomos, aí olha pro, ó, 1, 2, 3 hidrogênios, com o nitrogênio, 4. Agora, olha para o nitrogênio. Tá vendo aqui que sobrou os elétrons livres?
sim elétrons livres. Então, agora não é mais trigonal, vai ser piramidal. E o ângulo é 109 graus. Quando for tetaédrica, tu não precisa olhar para essa questão de átomo central. Quando tiver 2 átomos e 5 átomos, tu não precisa analisar essa questão. Quando tiver 5, o nome da geometria vai ser tetaédrica e você representa ela desta maneira. E aqui a gente vai ter o ângulo de 109 graus. Gente, lembrando que a gente está falando de geometria, e geometria ocorre num plano tridimensional, ou seja, eu não vou conseguir representar no papel, mas nas nossas aulas aí no aplicativo, eu vou estar mostrando para vocês como é que essas geometrias elas ocorrem num plano tridimensional, tá bom? Mas para o primeiro momento, para começar, vocês precisam saber disso aí. 2 átomos, sempre linear. Quando tiver 3 átomos, pode ser linear ou angular. Vai depender de quem? Do átomo central. Se não tiver elétrons livres, vai ser linear. Se o átomo central tiver elétrons livres, vai ser angular. 4 átomos, a geometria vai ser trigonal plana ou piramidal. Vai depender de quem? Do átomo central. O átomo central não tem elétrons livres, trigonal plana. O átomo central tem elétrons livres, piramidal. E quando tiver 5 átomos, vai ser tetaédrica. Agora, professora, como é que eu vou saber quando tem sim ou não pares de elétrons livres? Isso daí vocês precisam saber fazer as ligações entre os elementos. Foi por isso que nós estudamos ligações químicas antes de estudar geometria molecular. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para praticar certinho. Prevendo a geometria das moléculas. Então, olha só. Primeira coisa para você prever, você vai contar os átomos. Olha só. Aqui eu tenho um enxofre e tenho 2 oxigênios. Então, o total de átomos é 3. Aí vocês precisam lembrar lá, ó. Quando tem 3 átomos, pode ser linear ou angular. Então, eu já vou quebrar aí. Se tem aí 3 átomos, eu já sei que essa geometria ou ela é linear ou ela vai ser angular. Beleza? Vamos começar por aí. O próximo, tem quantos átomos? 2 átomos de cloro. Só tenho 2 átomos. Se tem 2 átomos, tu nem precisa pensar muito não, olha só. Quando tem 2 átomos, a geometria é sempre linear. Então, aqui tu já sabe que aqui a geometria vai ser linear. Próximo. Tenho um fósforo e 3 cloros. Então, eu tenho no total 4 átomos. Aí, você precisa lembrar lá da tabelinha que quando tem 4 átomos, ou vai ser trigonal ou vai ser piramidal. Aqui, se contar, um carbono, 2 enxofres, 3 átomos. 3 átomos ou vai ser linear ou vai ser angular. E aqui, um carbono e 4 cloros, então eu vou ter no total 5. 5, nem precisa procurar, vai ser sempre tetaédrica. Então, olha só, gente, só contando aí os átomos, a gente já consegue prever a geometria correta de algumas moléculas. E mesmo não sabendo qual exatamente vai ser, já tem algumas possibilidades que você descarta. Então, aqui, ó, já previ a geometria e já previ a geometria. Significa, então, que desse segundo aqui é linear e desse daqui é tetaédrica. Como é que a gente desenha uma molécula linear? Uma do lado da outra. Então, significa que eu vou ter um cloro do lado do cloro. Como eu sei que só faz uma ligação, porque o cloro é da família 7A e elementos da família 7A fazem apenas uma ligação. Aqui, tetaédrica. Já falei para vocês que o átomo central, o átomo que fica no meio, é o que se repete o menor número de vezes, né? Então, aqui nesse caso é o carbono. Carbono faz 4 ligações. E o cloro faz uma ligação, porque é da família 7A. Então, a gente já representa aqui a geometria tetaédrica. Agora vamos lá descobrir dos demais, que tem 2 possibilidades aí. Então vamos começar por esse aqui, pelo 4, ó. Carbono, família 4A. Enxofre, família 6A. Família 4A faz quantas ligações?
4. Família 6A faz quantas ligações? 2. Então, olha só. Carbono é da família 4A. Então, ao redor dele, coloco 4 elétrons. O enxofre é da família 6A. Então, ao redor, eu coloco 6 elétrons. Vou compartilhar e vou compartilhar. O enxofre só faz 2 ligações, então ele já fica estável. E o carbono? Não, mas eu já sei aqui que na fórmula tem 2 enxofres, então venho bem aqui, ó. Coloco outro enxofre. Vou compartilhar novamente 2 vezes para ele que fique estável. E o carbono também fica estável. Agora o grande lance é o seguinte, olhar para o elemento central. Olha para o átomo central. Ao redor dele, sobrou algum elétrons que não foi compartilhado? Não, porque todos os elétrons que estavam ao redor deles foram compartilhados. Então, significa que aqui no átomo central não tem elétrons livres. Não tem elétrons livres. Então, a gente volta lá para a tabelinha, ó. Quando tem 3 átomos, quando não tem elétrons livres, ó, elétrons livres, não. A geometria vai ser o quê? Linear. Então, eu já sei aqui que a resposta correta, então, vai ser linear. Certo? Então, precisa saber fazer o compartilhamento aí dos elétrons, fazer as ligações químicas. Próximo composto, aí é o PCl3. O fósforo, família 5A, então faz quantas ligações? 3. Cloro, família 7A, então faz quantas ligações? 1. Vou colocar bem aqui o fósforo. Ao redor dele, 5 elétrons. 5 elétrons. E o cloro, ao redor dele, 7 elétrons. Porque é da família 7A. Família 7A faz quantas ligações? 1. Compartilha aqui. O meu cloro já ficou estável. Mas e o fósforo? Não, porque ele precisa de 3 ligações. Então, vou colocar novamente aqui, ó. Mais um cloro. E, para estabilizar, vou precisar de mais um cloro. Pronto. Agora, ó, o grande lance é quem? O átomo central. Olha para o átomo central. Olha para o átomo central. Sobrou algum elétrons que não foi compartilhado? Sim, ó. Sobrou bem aqui, ó. Então, tem... Sim, né? Tem elétrons livres. Aí tu vai lá para a tabelinha e vê, ó. Quando tem 4 átomos e sim, tem elétrons livres, qual é o tipo de geometria? Piramidal. Então, agora eu já consigo saber que a geometria correta aqui é piramidal. E o último aí é SO2. Se tem aí 3 átomos, pode ser linear ou angular. Vou decidir como, fazendo também a ligação. Enxofre e oxigênio, ambos são da família 6A. E se ambos são da família 6A, fazem quantas ligações? 2. Então, vou colocar bem aqui o enxofre no meio, com os seus aqui 6 elétrons, né? E vou colocar o oxigênio aqui, também com seus 6 elétrons. Vou compartilhar aqui, Ambos os elementos ficam estáveis. E aí, o que eu faço? Como ainda tem mais um oxigênio, a gente vai usar a dativa. Lembra lá que a gente estudou na última aula? Ligação dativa. Agora, todo mundo fica estável. Então, ó, grande lance, átomo central. Olha para o átomo central. Sobrou elétrons livres. Tem aqui, ó, elétrons livres. Se tem elétrons livres, então, olha só, 3 átomos. Sim, tem elétrons livres, então o tipo de geometria é angular. E olha qual é a maneira correta de representar a geometria angular. Então, aqui
já sei agora que a minha geometria é angular. E como que eu vou representar? Enxofre com o seu par de elétron, uma setinha para cá e 2 compartilhamentos para cá, porque é assim que a gente deve representar a geometria angular. Então, gente, como eu falei para vocês, o grande lance aí é saber aquela tabelinha. Se você souber, né, não vai ficar difícil. Claro que, por enquanto, a gente está trabalhando aí os casos mais simples, né? A gente está trabalhando só com a quantidade de átomos, depois a gente vai começar a trabalhar com quantidade de braços, que vai ser possível vocês preverem a geometria também. Mas se vocês entenderem essa base aí, esse início vai ficar bem mais fácil quando a gente trabalhar os outros casos. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam a anotação da tabela no caderno de vocês, porque ela vai direcionar vocês bastante nos exercícios e as dúvidas a gente tira aí na nossa aula.